Irmãos, antes de abrirmos a palavra de Deus no texto da nossa reflexão nessa noite, nós vamos orar ao Senhor, como de costume. Nós vamos orar colocando as nossas necessidades diante dEle, colocando a igreja diante do Senhor, colocando as nossas vidas, colocando também irmãos que não podem estar conosco por motivos de enfermidade. Nós vamos orar por eles e orar pela igreja do Senhor, pela saúde dessa igreja. Vamos continuar em oração, nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, te rendemos graças pelo privilégio, Senhor Deus, de sermos o teu povo, de sermos, ó Deus, chamados pelo teu nome. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, pelo privilégio, Pai, de servirmos ao Senhor, de desfrutarmos, Senhor Deus, do culto, da adoração ao Senhor, que antes de ser uma responsabilidade é um privilégio. Nós, ó Deus, oramos ao Senhor nessa noite, colocando, Pai, diante de Ti as nossas vidas, os nossos corações, te pedindo, ó Deus, por graça, que o Senhor possa abençoar essa igreja, que o Senhor, como Supremo Pastor, ó Deus, possa guiar essa igreja pelos Teus caminhos, que o Senhor, Deus, possa livrar essa igreja, Senhor Deus, da frieza na fé, na frieza no amor e na esperança em Cristo. Que o Senhor santifique essa igreja e renove a alegria dela na Tua salvação. Que o Senhor, Deus, possa, ó Deus, visitar os nossos irmãos que estão enfermos, passando por situações difíceis. Nós oramos, Senhor Deus, especialmente pela vida da nossa irmã Gedalva, Senhor Deus. Te pedimos que o Senhor, por graça, possa aliviar, ó Deus, as suas dores e trazer restauração da sua saúde, trazer cura, Senhor Deus, a ela, a tua serva. Que o Senhor, Deus, possa providenciar para ela toda a assistência necessária e que, pela graça do Senhor, ela possa ter sua saúde restaurada. Abençoe o teu servo Antônio, Senhor Deus, dando a ele sabedoria para lidar com toda essa situação, ó Deus, e que a tua igreja continue em oração pela vida dos irmãos e que o Senhor, por graça, nos escute. Visite outros irmãos nossos enfermos, irmãos nossos que não puderam estar conosco nessa noite. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os visite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cuida, ó Deus, da tua igreja. Cuida das programações que nós planejamos. Cuida dos projetos que nós temos. Que a resposta, ó Deus, venha do Senhor. Ó Deus, para que tudo seja, de fato, para a honra e glória do teu santo nome. Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura a partir do final do versículo 18 até o versículo 26. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura a partir do final do versículo 18 e nós iremos seguir até o versículo 26. Assim diz a palavra do nosso Deus. O final do versículo 18 diz assim: Sim, sempre me alegrarei, porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa,
pela minha presença de novo no meio de vocês. Amém. Vamos mais uma vez ao nosso Deus em oração, pedindo a Ele a sua graça e a sua capacitação para compreendermos a palavra que foi lida e assim aplicar essa palavra ao nosso coração. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Pai, pelo privilégio, ó Deus, de lermos a Tua palavra e agora nos prepararmos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Que o Senhor, Deus, possa falar ao nosso coração. Que o Senhor, Deus, possa nos ensinar a viver para a glória do Senhor, seja na vida ou até mesmo diante da morte. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um pastor americano chamado Ken Hughes, ele conta a história de um dos presbíteros da sua igreja, um médico cirurgião que já estava no fim da sua vida e que se encontrava no hospital já muito debilitado, já prestes a encontrar o Senhor. E os médicos que cuidavam dele avisaram a família que dificilmente ele suportaria a noite inteira. Então os filhos, a família toda se reuniu em volta dele no hospital, ali no quarto onde ele se encontrava. E ele, percebendo a inquietação da sua família, a inquietação dos seus filhos, ele fez um gesto, já sem poder falar também, ele fez um gesto que indicava que ele queria escrever alguma coisa, já que não conseguia falar. Foi então que um dos seus familiares lhe deu uma caneta, um pedaço de papel, e de forma muito lenta, devagarzinho, ele escreveu as seguintes palavras naquele pedacinho de papel: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Aleluia. No fim das contas, a história desse presbítero chamado Andrew, desse médico que serviu a Deus durante a sua vida inteira, mostra como o servo de Cristo, o servo de Deus, ele pode encontrar a verdadeira alegria em Cristo Jesus, na sua vida e até mesmo diante da sua morte. As palavras desse presbítero antes foram as palavras do apóstolo Paulo, que estava diante da indecisão a respeito da sua morte e da sua vida, mas com a certeza última e principal de que ele viveria para Cristo e de que ele também morreria por Cristo, de que ele viveria por Cristo e que a morte por Cristo seria lucro. Como nós temos visto, a carta de Paulo aos Filipenses carrega o contexto da amizade, carrega claramente os indícios de que Paulo amava essa igreja e se dedicava a essa igreja, e carrega também os indícios de que essa igreja amava o apóstolo, essa igreja se dedicava ao apóstolo, de tal maneira que essa igreja foi uma das mantenedoras do ministério do apóstolo Paulo, de maneira que ele pode dizer que, num dado momento, ela foi a única igreja que suportou o apóstolo Paulo e o seu ministério dentre todas as demais. E nesse sentido, irmãos, nós temos visto que Paulo tem mostrado esse amor à igreja desde o início da sua carta. Ele começa a sua carta se apresentando também as suas ações de graças a Deus pela vida dessa igreja. E nessas ações de graças, o apóstolo Paulo apresenta a sua gratidão a Deus pela vida desses irmãos, que nos momentos difíceis da vida do apóstolo foram irmãos que oraram por ele e que sustentaram o apóstolo nas suas dificuldades. Logo em seguida, Paulo também apresenta aos irmãos os motivos das suas orações por ele. Paulo diz que ora constantemente por eles e também apresenta os motivos da sua oração por esses irmãos. E Paulo nos mostra que a oração dele é para que esses irmãos se desenvolvam em amor, por meio do conhecimento, para serem capazes de discernir aquilo que é bom e então estarem prontos para o dia de Cristo. Essa oração do apóstolo Paulo, mais uma vez, demonstra o amor que ele nutria por esses irmãos. A partir do versículo 12, então, depois de Paulo ter apresentado a sua gratidão e os seus pedidos a Deus pela vida desses irmãos, ele começa de fato com o conteúdo da sua carta.
E é interessante que, ao contrário das demais cartas de Paulo, aqui em Filipenses, Paulo começa falando da sua situação, daquilo que ele estava vivendo naquele momento. Normalmente, nas cartas de Paulo, ele deixa para falar da sua situação no fim da carta. Mas aqui não, Filipenses já começa com a descrição da situação de Paulo, e que nós devemos lembrar, Paulo estava preso por causa da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Paulo faz questão de começar dizendo aos irmãos que apesar da sua prisão, o Evangelho continua avançando. Na verdade, como nós vimos já no último sermão, que Paulo nos diz que não é apesar da sua prisão que o Evangelho continua avançando. É por causa da sua prisão que o Evangelho continua avançando. Paulo nos diz que através da sua prisão, pessoas, homens e mulheres que não teriam oportunidade de ouvir a palavra de Deus, ouviram a causa de Cristo. E além disso, Paulo nos diz que por causa da sua prisão, muitos irmãos foram estimulados, encorajados a pregar com ousadia a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mesmo na sua situação difícil, o apóstolo Paulo mostra que a sua verdadeira alegria está em Cristo. Isso apesar das tribulações que ele vivia. De tal maneira que ele se alegrava na sua prisão, não porque ele tinha prazer na dor, mas porque ele sabia que a sua prisão cooperava para o avanço do reino de Deus através do anúncio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Através da sua prisão, as pessoas ouviriam a respeito do Senhor Jesus. A partir da sua prisão, a igreja era encorajada a pregar o Evangelho. Paulo continua, então, falando um pouco a respeito da sua situação. Só que agora Paulo não vai focar tanto na sua situação exterior, mas Paulo vai focar agora na sua situação interior. Paulo vai falar um pouco dos seus sentimentos, do seu coração diante da sua prisão e diante daquilo que ele estava vivendo naquele momento. E ao falar do seu coração, dos seus sentimentos, daquilo que ele estava sentindo naqueles dias, o apóstolo Paulo nos ensinará que nós podemos encontrar alegria na glória de Cristo, seja na morte, seja na vida. Basicamente, irmãos, esse é o resumo do que nós veremos, do que nós aprenderemos nessa noite. Nós devemos encontrar alegria na glória de Cristo, seja na morte e seja na vida. O apóstolo Paulo vai nos ensinar isso em dois momentos. No primeiro deles, o apóstolo vai nos ensinar que nós devemos encontrar alegria na glória de Cristo através do nosso corpo. Em outras palavras, nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo e encontrar nossa alegria nisso. Veja, a partir do versículo 18, então, o apóstolo nos diz que ele nos disse que ele se alegrava com o anúncio do Senhor Jesus Cristo. Se você ler o versículo 18 agora, você vai perceber que Paulo se alegra porque Cristo está sendo anunciado, mesmo que o anúncio do Senhor Jesus Cristo seja feito por causa de fingimento. O apóstolo Paulo está dizendo, seja em verdade, seja por fingimento, Cristo está sendo anunciado e eu me alegro por isso. Mas é interessante que no fim desse versículo, mais uma vez Paulo fala da sua alegria. E aqui, irmãos, apesar da nossa versão colocar o final do versículo 18 atrelado àquilo que foi falado anteriormente, eu creio que Paulo diz, eu me alegrarei, não por causa do que ele falou anteriormente, mas por causa daquilo que ele vai falar a partir de agora. Em outras palavras, Paulo não está dizendo que ele se alegrará porque Cristo será anunciado, mas ele está dizendo algo ainda um pouco mais diferente. Ele está dizendo que ele vai se alegrar por causa daquilo que será dito nos versículos 19 e 20. Qual é o motivo da sua alegria? Veja agora comigo os versículos 19 e 20. Sempre me alegrarei, porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Veja que Paulo falou de duas alegrias aqui. A primeira alegria, a alegria presente dele. A alegria por causa do anúncio do Senhor Jesus Cristo, através daqueles que pregam de boa vontade e por alegria, e até mesmo através daqueles que pregam por fingimento. Mas agora Paulo fala da sua alegria no futuro, ou seja, Paulo fala da sua alegria pela expectativa de que algo aconteça.
E a expectativa de Paulo de se alegrar está na esperança de que ele encontraria libertação. E aí, irmãos, é interessante que a palavra que é traduzida aqui por libertação, normalmente também é traduzida por salvação, e as duas traduções são possíveis, tanto libertação quanto salvação. E por isso alguns vão interpretar esse texto como se Paulo estivesse falando da sua libertação da prisão, como se Paulo estivesse antecipando que ele seria liberto da prisão e que por causa disso ele estava alegre. Mas eu creio, irmãos, que não é disso que Paulo está falando aqui. Eu creio que Paulo está falando não da libertação da prisão, mas sim da sua salvação. A expectativa da alegria de Paulo não é porque ele vai ser liberto de uma prisão física, mas porque a sua salvação será consumada, será concluída pelo Senhor Jesus Cristo. E veja, há algumas razões para isso. Primeiro, nós devemos notar que o apóstolo Paulo argumenta que a sua situação resultaria ou acarretaria em sua libertação ou salvação. E aqui, irmãos, note que o apóstolo não está simplesmente dizendo que apesar da sua tribulação ele seria liberto. O apóstolo Paulo não está dizendo que apesar da sua tribulação, apesar da sua prisão, ele encontraria liberdade. Ele está dizendo que a sua tribulação, a sua prisão traria liberdade. E veja, se nós pensarmos numa libertação no sentido da prisão física, isso não faz muito sentido. Paulo está dizendo então que a prisão dele traria liberdade, mas isso não faz sentido algum. O que parece então é que Paulo não está falando de uma libertação da prisão. Paulo está falando de uma salvação maior do que essa. Paulo está dizendo que a prisão dele servia para o propósito da sua salvação. Veja, em segundo ainda, nós podemos perceber que as palavras usadas por Paulo no versículo 19 parecem ser uma referência, uma alusão àquilo que nós temos no livro de Jó. Abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 13, e veja que interessante como as palavras de Paulo são semelhantes às palavras do versículo 16 do capítulo 13 de Jó. Jó capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 13 também. Jó 13, 13. Assim diz a palavra de Deus. Veja as palavras de Jó. Calem-se diante de mim, e eu falarei. Que venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a minha vida nas minhas mãos. Eis que ele me matará, já não tenho esperança. Mesmo assim defenderei a minha conduta diante dele. Agora observe as palavras do versículo 16. Também isto será a minha salvação ou a minha libertação. O fato de um ímpio não comparecer diante dele. Ouçam com atenção as minhas palavras e escutem a minha exposição. Tenho já bem encaminhada a minha causa e estou certo de que serei justificado. O contexto, irmãos, das palavras de Jó aqui é muito claro, é muito simples. Jó tem certeza de que ele vai ser justificado diante de Deus. E ele então utiliza a mesma frase, uma frase muito parecida com a frase que Paulo utiliza. Isso será a minha salvação ou a minha libertação. E Paulo então lembra dessas palavras de Jó e parece utilizar essas palavras aqui. E nesse sentido, então, nós percebemos que Paulo está falando daquilo que Jó também parece estar falando. Ou seja, da sua relação com Deus e da certeza de que ele estava justificado diante de Deus. Em outras palavras, Paulo não está falando simplesmente de uma liberdade física de uma prisão. Paulo está falando da sua libertação espiritual. Paulo está falando da sua salvação, da sua justificação e salvação eternas diante de Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que a sua prisão, que a sua tribulação está contribuindo para a sua salvação. E aqui, irmãos, é claro que o apóstolo não está duvidando que ele já foi salvo ou justificado por Jesus Cristo. Mas é porque ele utiliza aqui a palavra salvação para descrever toda a experiência cristã dele, incluindo a santificação. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que a sua tribulação, a sua prisão, estava servindo para o propósito da sua salvação, através da sua santificação. Ou seja, Paulo não estava apenas olhando para aquilo que parece melhor aos nossos olhos, mas ele estava nos dizendo que as circunstâncias estavam cooperando para o seu bem, para o propósito da sua salvação.
Ou seja, irmãos, o apóstolo Paulo não estava preocupado em estar liberto das tribulações, livre dos sofrimentos, livre da prisão. Paulo compreendia que até mesmo a prisão, até mesmo a sua tribulação, até mesmo as suas dores cooperavam para o propósito eterno de Deus de salvar a sua vida. Ele compreendia que até mesmo a sua prisão cooperava para o seu bem e que ele estava sendo salvo através da sua tribulação. E quantas vezes, irmãos, nós não percebemos a graça de Deus nas tribulações que nós passamos nessa vida? Nós acreditamos que a tribulação é algo que nós devemos fugir. Nós devemos sempre rogar a Deus que nos livre da tribulação, que nos livre desses momentos difíceis. Mas Paulo compreende que esses momentos difíceis são necessários para que o propósito divino de salvação se concretize. Paulo está dizendo: Deus está me salvando através da prisão. É por isso que eu me alegro, porque eu sei que a minha prisão está me conduzindo à salvação. A sua expectativa de salvação estava unida ao propósito de Deus e estava unida também com a perspectiva de que a igreja estava com ele. Observe que Paulo fala do auxílio dos irmãos em oração e fala também do auxílio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos diz que ele está sendo salvo através da prisão, mas com o auxílio do Espírito Santo e com as orações dos irmãos. E aqui, irmãos, perceba como Paulo descreve a própria salvação dele, não em termos individuais. E aqui nós aqui nós podemos perceber como muitas vezes nós temos uma compreensão equivocada de salvação. Normalmente nós imaginamos que a nossa salvação é simplesmente individual e nós nos preocupamos sempre com o nosso desenvolvimento individual na fé. Mas Paulo está nos ensinando que a oração dos irmãos é usada por Deus para o desenvolvimento da nossa santificação e conclusão da nossa salvação. A oração dos irmãos fazem parte do seu processo de salvação. Sem a oração dos irmãos, certamente você não vai seguir em frente na fé. Paulo sabe disso e ele louva a Deus e se alegra em Deus, porque ele sabe que a prisão está servindo para o propósito da sua salvação e porque a oração dos irmãos, com o auxílio do Espírito Santo, está também conduzindo ele nesse mesmo propósito. Como Moisés Silva, ele nos diz, mesmo o crescimento pessoal de Paulo, a sua santificação, não acontece sem o apoio da igreja. A nossa salvação, irmãos, nunca é fruto simplesmente do nosso desenvolvimento pessoal e isolado. Ela sempre é fruto da instrumentalidade da igreja, que ora por nós, que nos ajuda, que nos suporta na caminhada na fé. Paulo sabe disso, Paulo confia nisso. Perceba que a dimensão então dessa salvação é ainda mais bem compreendida quando nós lemos a respeito da expectativa da esperança de Paulo. Veja no versículo 20, a expectativa de Paulo é de que ele não será envergonhado em nada, mas que com toda a ousadia, como sempre, Cristo será engrandecido nele, no corpo dele, pela vida ou pela morte. E aqui não resta dúvidas, ou parece não restar dúvidas, de que Paulo não está pensando simplesmente na libertação da prisão. Porque Paulo não está preocupado com o veredito do juiz. Paulo não está preocupado se ele vai ser condenado à morte, e ele poderia ser condenado à morte, ou se ele seria então liberto. Paulo está muito certo de que ele seria salvo por Deus, seja a decisão do juiz fosse a morte ou fosse a vida. Ele sabia que ele seria instrumento de Deus para glorificar o Senhor no seu corpo, seja pela morte ou pela sua vida. Em outras palavras, Paulo tinha certeza de que ele estava caminhando para a sua salvação, mesmo que ele fosse condenado. Porque não era a sua condenação na prisão ou não que diria se ele então era salvo ou se ele glorificaria a Cristo ou não. Paulo tinha certeza de que ele glorificaria a Cristo, seja na sua morte, seja na sua vida. E aqui, irmãos, nós percebemos como é equivocada uma visão triunfalista que muitas vezes nós vemos nas igrejas, imaginando que os crentes devem sempre vencer as circunstâncias desse mundo. Ao pensar dessa forma, as palavras de Paulo parecem ser de um crente derrotado. Talvez alguém ouvindo as palavras de Paulo poderia dizer: que é isso, Paulo? Você não tem fé, não? Ore para que Deus o liberte, ore para que Deus lhe salve da prisão.
Mas é justamente nisso que Paulo mostra a sua fé. Paulo está dizendo: seja feita a vontade de Deus, e se for a morte ou se for vida, de uma coisa eu estou certo: eu serei instrumento para engrandecer a Cristo no meu corpo. Eu serei instrumento da glória de Deus. Ou seja, a salvação de Paulo viria por meio das tribulações, orações e auxílio do Espírito Santo, e ela se expressaria por meio do engrandecimento de Cristo no seu próprio corpo. A esperança na exaltação de Cristo, irmãos, era tal que ele nos diz que isso aconteceria pela sua vida ou pela sua morte. A preocupação, irmãos, de Paulo não era escapar da morte, mas era exaltar Cristo. A preocupação de Paulo não era ser liberto da prisão, mas era exaltar a Cristo no seu corpo. E era justamente por isso que ele estava alegre. Ele estava alegre porque ele seria salvo por Cristo e porque ele exaltaria Cristo no seu corpo, quer pela morte, quer pela vida. De tal forma que ele conclui isso no versículo 21, quando ele nos diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa frase, irmãos, é um resumo daquilo que ele nos disse até aqui, e sem sombra de dúvidas é uma das frases mais conhecidas, se não a frase mais conhecida da carta dele aos Filipenses. É uma frase que é tão bonita de ser dita, que é tão bonita de ser proclamada, mas que expressa um conteúdo extremamente profundo e difícil de ser praticado. É interessante que foi encontrada uma inscrição numa pedra, né, por um soldado romano, que dizia assim: rir, caçar, tomar banho e jogar. Isso é vida. Em outras palavras, nós poderíamos parafrasear essa frase da maneira que Paulo utiliza aqui, dizer o seguinte: para mim, o viver é caçar, tomar banhos, rir e jogar. Quantos de nós, irmãos, nós não vivemos dessa forma? Quantos nesse mundo vivem dessa forma? Para se divertirem, para darem boas risadas, para participarem de boas festas, para se alegrarem com riquezas e assim por diante. Para essas pessoas, o viver é o dinheiro. Para essas pessoas, o viver é o casamento. Para essas pessoas, o viver é o poder. Para essas pessoas, o viver é esta vida aqui presente. Mas Paulo nos mostra que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. As palavras aqui de Paulo nos levam a perceber qual é a estrutura de raciocínio de Paulo aqui. E é interessante, irmãos, que Paulo tem certeza de uma coisa, como ele nos disse no versículo 20: Jesus Cristo seria glorificado, seria exaltado, engrandecido no corpo dele pela morte ou pela vida. E nesse sentido, ele sabe muito bem que viver é Cristo Jesus e que morrer seria lucro. Por que morrer seria lucro? Porque morrer levaria Paulo a estar com Cristo. E Paulo vai nos dizer no versículo 23 que isso é infinitamente superior. E aqui, irmãos, nós devemos compreender a mente de Paulo. Paulo está preso, Paulo está sofrendo por causa do Evangelho. Paulo dedicou a sua vida para o Evangelho. Morrer para Paulo era lucro, porque ele deixaria o sofrimento desse mundo e passaria a viver o descanso e a alegria com Deus. Ele deixaria as tristezas desse mundo, as desilusões desse mundo, para estar com seu Salvador num descanso eterno. É por isso que ele diz: viver é Cristo, mas morrer é lucro. Em outras palavras, Paulo está dizendo que morrer e estar com Cristo é muito melhor, porque traria sofrimento e alívio das suas dores, e traria uma verdadeira alegria que Paulo ainda não havia experimentado em plenitude nesse mundo. Mas Paulo também nos diz que para ele o viver é Cristo. É interessante que em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, Paulo nos diz que já não é ele que vive, mas é Cristo que vive nele. E ele parece complementar então esse pensamento quando diz que para ele o viver é Cristo Jesus. Ele vive para Cristo e ele considera lucro morrer por Cristo. E assim nós somos ensinados a encontrar a alegria verdadeira na glória do Senhor Jesus, seja pela nossa vida, seja pela nossa morte. Na nossa vida, quando nós dedicamos a nossa vida ao Senhor. Na nossa morte,
quando nós compreendemos que morrer é lucro, é ganho, porque nós estaremos com o nosso Redentor, porque nós estaremos com o nosso Salvador. Nós podemos encontrar alegria na glória de Cristo através do nosso corpo, quer na vida, quer na morte. Agora, a partir do versículo 22, nós veremos que nós devemos encontrar alegria na glória de Cristo através das nossas vidas ou daquilo que nós desenvolvemos em nossa vida. Veja que no versículo 22, o apóstolo revela a tensão do seu coração. Ele desenvolve o seu pensamento e revela a tensão que há nele. Embora ele saiba que morrer é melhor, embora ele saiba que morrer é lucro, ele reconhece a necessidade de permanecer. Veja versículos 22 e 24, até o 24. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Aqui, irmãos, a tensão no coração de Paulo é nítido. Os sentimentos no coração de Paulo aqui são expressos com muita clareza. Ele está alegre por causa da certeza da sua salvação. Ele está alegre porque todas as coisas estão cooperando para a sua salvação, inclusive a sua prisão. Mas ele também tem um coração em conflito, porque ele, por um lado, sabe que morrer é lucro, é muito melhor, porque ele teria descanso das suas tribulações e encontraria alegria no seu Salvador, ao mesmo tempo que ele sabe que ele precisa continuar vivo. Ele sabe que a sua obra, que o seu trabalho, que o seu ministério ainda não acabou nesse mundo. Ele sabe também, irmãos, que continuar vivo significa mais trabalho. E ao mesmo tempo, continuar vivo significa mais sofrimento. E aqui veja a luta no coração do apóstolo Paulo. Ele sabe que continuar vivo significa sofrer mais. Ele sabe que continuar vivo seria passar mais tempo em prisões, ser açoitado ainda mais, ser perseguido ainda mais. Mas ele sabe também que continuar vivo é poder continuar servindo a Cristo e aos filipenses por meio da pregação do Evangelho. E por isso a tensão no coração dele é tal que ele diz no versículo 22, eu não sei o que devo escolher. E no versículo 23, as duas opções vão conflitar no seu coração de uma forma ainda mais clara. Ele diz, partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Aqui está claro, esse é o desejo de Paulo. Mas por outro lado ele reconhece, é mais necessário que eu continue a viver. É aquela luta entre desejo e dever. O desejo de Paulo era estar com Cristo, mas ele sabe que é necessário permanecer vivo para servir a igreja. Paulo tem esses irmãos no coração, e por mais que ele saiba que estar com Cristo é melhor, por mais que ele deseje estar com Cristo, ele sabe que há uma necessidade e que os filipenses precisam dele, que a igreja precisa dele. A decisão que o apóstolo tem que tomar aqui não é fácil. De um lado, ele tem a libertação do seu sofrimento, a alegria verdadeira, a alegria eterna. E do outro lado, ele tem uma opção muito mais dolorosa: continuar vivendo em sofrimento e tribulação para servir a igreja do Senhor. É interessante, irmãos, como essa luta de Paulo muitas vezes parece estranha aos nossos corações. Nós não compreendemos a luta de Paulo. E a razão disso parece ser porque nós não vivemos para Cristo. Muitas vezes nós não compreendemos a luta do coração de Paulo, porque Paulo diz que morrer é tão melhor do que continuar vivos, porque talvez a gente não se dedique a Cristo como Paulo se dedicava e como nós somos chamados a nos dedicar. Será que nós estamos dispostos a abrir mão do nosso conforto, do nosso bem-estar por causa de Cristo e por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Será que nós estamos dispostos a abrir mão do nosso conforto, da nossa alegria por causa da igreja do Senhor, por causa dos nossos irmãos que foram comprados pelo sangue precioso do Senhor Jesus? Paulo estava disposto a dedicar a sua vida a Cristo, mesmo que isso significasse ainda mais dor e sofrimento. De tal forma que nos versículos 25 e 26, ele mostra qual seria a sua decisão. E convencido disto, versículo 25, estou certo de que ficarei
permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Paulo tomou a decisão, ele está convencido, eu ficarei e permanecerei. E veja, Paulo é enfático aqui, né? Permanecer e ficar significam basicamente a mesma coisa, ou são sinônimos muito claros. Mas Paulo faz questão de utilizar duas palavras, dois sinônimos, duas palavras que significam a mesma coisa, para reforçar a sua decisão. Eu ficarei e eu permanecerei. Paulo não escolhe. Paulo não toma a sua decisão pensando no seu bem-estar, na sua alegria, nos seus benefícios, mas pensando na sua necessidade de continuar vivo, lutando em meio às suas tribulações por causa do progresso da fé e da alegria dos filipenses. Como já mencionado, a permanência de Paulo serviria basicamente para 3 propósitos, e Paulo faz questão aqui de dizer quais são esses 3 propósitos. O primeiro propósito era o progresso da fé dos filipenses. Paulo estava convencido de que ele precisava continuar vivo para que a fé dos filipenses aumentasse e progredisse cada vez mais e mais. Ele sabia que aqueles irmãos precisavam avançar na fé, progredir na fé, e ele sabia que ele precisava continuar vivo para isso. Nas palavras, mais uma vez, de Moisés Silva, ele diz: assim como na prisão ele se tornou um instrumento para o avanço da palavra de Deus, assim, após a sua libertação, Paulo seria usado para trazer saúde espiritual aos crentes em Filipos. Em outras palavras, Paulo está dizendo: na prisão eu fui instrumento de Deus para o avanço do evangelho e progresso da fé. Na minha liberdade eu continuarei sendo instrumento de Deus para o avanço da fé, dos filipenses. O segundo propósito é o avanço da alegria da fé, a alegria na fé dos filipenses. E aqui, irmãos, observe que a alegria dos filipenses aumentaria através da vida do apóstolo Paulo. E aqui, irmãos, nós não estamos falando de qualquer alegria, mas é a alegria da fé, é a alegria cristã, a alegria verdadeira. Aumentaria com a presença de Paulo. Por quê? Porque através de Paulo eles se alegrariam com a presença desse amado irmão e poderiam crescer na fé através da presença desse amado irmão. Veja, irmãos, o amor que há entre Paulo e os filipenses. Paulo sabe que continuar vivo significa sofrer, mas ele está disposto a sofrer por amor a esses irmãos. Ao mesmo tempo, Paulo reconhece que continuar vivo alegra o coração desses irmãos. Através desse serviço, então, Paulo aumentaria a alegria na fé deles. E o terceiro propósito da permanência de Paulo em vida era a glória dos filipenses em Cristo por causa de Paulo. Paulo diz: eu preciso continuar vivo e eu ficarei e permanecerei com vocês, eu encontrarei vocês novamente, para que vocês se gloriem ainda mais em Cristo através de mim, por minha causa. Por meio da presença do apóstolo, esses irmãos encontrariam ainda mais motivos para se gloriarem, se orgulharem em Cristo Jesus. Veja, não é um orgulho carnal, um orgulho pecaminoso, mas é o orgulho de Cristo, é o orgulho em Cristo. E isso seria através do apóstolo Paulo. E aqui nós deveríamos, irmãos, nos perguntar o quanto as nossas vidas têm servido para que os nossos irmãos se gloriem ainda mais em Cristo. Será que as nossas vidas têm sido instrumentos de Deus para aumentar a alegria na fé dos nossos irmãos? Será que as nossas vidas têm sido instrumentos de Deus para ajudar os nossos irmãos a progredirem na fé? Será que as nossas vidas são instrumentos de Deus, instrumentos nas mãos do Redentor, para que os nossos irmãos encontrem cada vez mais glória em Cristo Jesus? Ou será que muitas vezes a nossa vida tem servido para a vergonha do Evangelho e para que os nossos irmãos fujam de Cristo? Paulo tinha em mente de que a sua presença serviria para esses propósitos, e somente por causa disso, Paulo gostaria de permanecer vivo. Nós devemos encontrar alegria na glória de Cristo através das nossas vidas. Quando nós usamos a nossa vida para o serviço da igreja, por amor dos nossos irmãos, nós encontramos essa alegria.
a alegria de ver nossos irmãos avançando na fé, a alegria de ver nossos irmãos cada vez mais felizes e alegres em Cristo, a alegria de ver a glória deles em Cristo aumentando cada vez mais e mais, através do Evangelho, através do nosso ministério, do nosso serviço a eles e ao Senhor. Por essa causa nós devemos dedicar a nossa vida, por essa causa nós somos dedicados a dedicar o nosso coração. E aqui, irmãos, nós somos chamados, nós somos convidados a perguntar às nossas almas se nós estamos de fato vivendo com o propósito de glorificar a Cristo Jesus, seja na nossa morte, seja na nossa vida. Será que nós vivemos para Cristo ou será que nós vivemos para as coisas desta vida? Será que nós estamos dispostos a viver mesmo com dor e sofrimentos por causa de Cristo e por causa da igreja? Ou será que nós sempre escolhemos aquilo que é mais fácil para nós? Será que nós podemos dizer que morrer é lucro, porque nós estaremos em Cristo? Ou será que nós estamos tão presos a esse mundo que nós não conseguimos nem pensar em morte? Porque nós temos muita coisa importante para nós, lógico, para realizar ainda nesse mundo. Nós devemos encontrar alegria na glória do Senhor Jesus, quer na vida e quer na morte. Lembrando do exemplo do presbítero Andrew que nós vimos no início, será que nós seríamos capazes de escrever o que ele escreveu? Será que nós poderíamos dizer como ele disse, com toda dificuldade: para mim viver é Cristo e morrer é lucro? Será que nós poderíamos escrever essas palavras num pedaço de papel e entregar à nossa família? Será que nós poderíamos deixar esse legado para os nossos filhos? Será que nós poderíamos deixar esse testemunho para a nossa família, para a igreja do Senhor? Será que nós poderíamos repetir com esses servos de Deus: para mim viver é Cristo e morrer é lucro? Será que nós poderíamos, no final dessas palavras, dizer ainda: aleluia, louvado seja o nome do Senhor? Vamos orar ao Senhor nesse momento, pedir que Ele, pela graça do Senhor Jesus, nos capacite a repetir essas mesmas palavras em nosso coração. Para nós, viver é Cristo e morrer é lucro. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, e te rendemos graças, porque nessa noite nós ouvimos, Senhor Deus, a respeito de como nós somos chamados a viver uma vida dedicada ao Evangelho, a Cristo e à glória do Senhor. Mesmo que isso signifique escolher passar por tribulações, mesmo que isso signifique passar por lutas em prol da igreja. Muito obrigado porque hoje nós ouvimos que estar com Cristo é infinitamente melhor, é lucro. Muito obrigado porque nessa noite nós ouvimos que viver só faz sentido se for por Cristo, e que a morte não é apenas a condenação do pecado para nós, mas ela também significa lucro, porque nós estaremos com Cristo e isso é incomparavelmente melhor. Nos ajuda, Pai, a nos libertar daquilo que nos prende a essa vida, para que nós possamos nos dedicar inteiramente ao Senhor, para que nós possamos dizer que a nossa vida é por Cristo, e para que quando o dia da nossa ida chegar, nós possamos, com um coração verdadeiro e sincero, entregar as nossas almas ao Senhor e dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ajuda-nos, Senhor. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, fiquemos de pé nesse momento. Nós vamos cantar a segunda parte do